Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu relutei bastante para fazer esse vídeo, mas depois de muita gente pedir, vou falar então sobre essa possível lista de dispensa do Cruzeiro para 2018. Antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar uma coisa. Não existe muito esse negócio de lista de dispensa. Por quê? A gente tem que sempre observar o período de contrato de cada jogador. Então o jogador que o Cruzeiro tem condição de dispensar é apenas aquele jogador cujo contrato está acabando agora. Por quê? Se a gente considera um jogador que tem contrato por mais um ano, até o final de 2018, por exemplo, se o clube chega e dispensa esse jogador, ele tem que pagar como forma de multa todos os salários que ele deveria pagar até o atleta até o final do seu contrato. Então esse é o motivo pelo qual eu tenho uma certa aversão a esse termo de lista de dispensa. Eu acho que é mais uma questão da gente pensar em jogadores que não devem ser aproveitados na próxima temporada. Então eu resolvi fazer uma espécie aqui de categorias para falar sobre esses jogadores. Então eu separei entre os jogadores que realmente não têm condição de ficar no Cruzeiro para 2018, os jogadores que eu não manteria no clube aí por motivos diversos que não sejam necessariamente o desempenho deles em campo, e os jogadores que eu acho que se tiver uma proposta boa a gente pode abrir mão, negociar esses caras e tentar achar nomes melhores no mercado. Pois bem, vamos então para a primeira lista, que é dos caras eu acho que não podem continuar no Cruzeiro para 2018, não se mostraram úteis ao nosso elenco para a próxima temporada. E nessa condição são apenas 3 nomes, tá? O lateral direito Lennon e os meia atacantes Elber e Rafael Marques. Ah, mas só esses 3 nomes e tal? Sim, para mim só esses 3 que realmente a gente não pode manter no elenco para 2018. A questão do Lennon é muito simples, ele chegou para ser a terceira opção da lateral direita, era uma opção, não se firmou. Na primeira partida dele, né, contra a Chapecoense no Mineirão, aquele jogo da Copa do Brasil que a gente ganhou com o gol do Raniel, ele já fez uma cagada no finalzinho do jogo, que tentou sair driblando, perdeu a bola, a gente quase tomou gol. Ali já deu pra ver que o Mano Menezes ficou muito assim com ele, meio reticente de usá-lo novamente. Ele entrou em outras partidas, nunca conseguiu fazer um jogo realmente bom. Foram ali algumas atuações meia boca, pouca segurança defensiva. Ele cometeu um pênalti bizarro contra a Ponte Preta também no jogo do Brasileirão, que inclusive nos causou a derrota naquela partida, né? Então por isso acho que o Lennon realmente não tem condição. Para fechar com chave de merda, ele ainda deu uma entrevista recente falando que quer oportunidade, sendo que nunca justificou as oportunidades quando as teve. Sendo assim, acho que Lennon não pode ficar de forma nenhuma, não pode ser nem opção para 2018. Mesma situação do Rafael Marques, que é um cara que chegou, que o Cruzeiro tentou contratá-lo diversas vezes, desde a época lá de Botafogo, o Cruzeiro tentou muitas vezes e ele chegou e acabou não justificando, né? Teve oportunidade na meia direita, na meia esquerda, no comando de ataque. Entrou assim, marcou um gol contra o Atlético Paranaense, um jogo que a gente venceu por 2-0 na Arena da Baixada, mas nunca conseguiu convencer, né? Portanto, eu acredito que se o Mano Menezes tiver ali a sua coerência, se ele fizer valer a sua coerência, o Rafael Marques vai ter que procurar outro clube pro ano que vem. Ele que ainda tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2018, então a gente pode tentar negociar esse cara com algum outro clube. Se não conseguir vender, que empreste, tá? Porque assim, é uma questão de minimizar o prejuízo, porque se manter esse cara no elenco, a gente sabe, jogador ruim sempre entra. Não adianta se tem 5 caras na frente dele, 4 vão lesionar para ele ter que jogar e foder o seu time. E o outro jogador que eu acho que não pode ficar é o Elber, tá? Eu acho que já falamos sobre o Elber, né? Um jogador que é tratado como promessa desde 2010, 2011, né? Foi especificamente 2011 que ele subiu ao profissional. Nós já estamos caminhando para 2018 e o cara ainda não saiu dessa, tá? Ele está indo para o seu último ano de contrato com o Cruzeiro, que vai até dezembro aí de 2018. A gente precisa arrumar um jeito de vendê-lo, de emprestá-lo, de se livrar desse jogador de qualquer forma. Porque assim como o Rafael Marques, né, esses caras sempre um dia vão ter que jogar. E o Elber não é mais garoto, a idade dele é aquela que o jogador já deveria ter se firmado. Se o cara não se firmou até agora, eu duvido muito que ele consiga em algum momento. Tem alguns clubes que gostam dele, né? Por exemplo, a passagem dele no Sport foi boa, no Curitiba nem tanto, essas duas por empréstimo. O grande problema é se ele fizer sacanagem igual fez esse ano, que o Cruzeiro tentou envolvê-lo na troca com o Botafogo pelo Sassá e ele pediu salário pro Botafogo de 350 mil. Né? Então assim, o cara é quase um Itair Machado em alienação, né? Ele não tem noção nenhuma de mercado. Ou tem, né? E fez essa pedida alta é porque não queria sair mesmo.
A questão é, estando ele no último ano de contrato, eu acho que ele vai pensar um pouco melhor antes de rejeitar outras propostas, até porque se o Cruzeiro não for muito babaca, o Cruzeiro não vai renovar o contrato dele de novo. E gente, pelo amor de Deus, para de acreditar no Elber. Tem torcedor que é tipo o pessoal que sofre violência doméstica, né, que apanha lá, a mulher apanha do marido, ou o contrário, tudo mais, e o pessoal, não, ele vai mudar. Não vai mudar, gente, tá? O cara já teve todas as oportunidades possíveis e imagináveis, ele não vai mudar agora. Então vamos lá agora para 4 jogadores que eu, particularmente, não manteria no Cruzeiro, e aí tem diversas motivações. O primeiro nome é o meia Alex. Eu não manteria ele, não por ele não ter qualidade, porque eu acho que tem, apesar de muita gente não achar. É um cara que nunca teve sequência real de jogo pelo Cruzeiro e mostrou muita qualidade na base. Então você subir um jogador pro profissional e desistir dele sem dar reais oportunidades é a boa e velha burrice, tá? A solução para os clubes brasileiros, especialmente na questão financeira, é a base. Então um jogador que você forma, você tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado para ver se esse cara vinga. Eu abriria a mão do Alex por empréstimo para algum clube de Série B, onde ele tem a garantia e a possibilidade de jogar, de fazer sequências de partidas e poder assim desenvolver seu futebol. Outro jogador que eu não manteria no Cruzeiro para 2018 é o zagueiro Murilo, mas isso está condicionado à existência ou não de uma boa proposta por ele. Eu sei que pela lógica que eu falei, ele deveria estar na terceira classe, né? Mas eu coloquei ele nessa aqui pelo seguinte: o Murilo é hoje a nossa melhor moeda no mercado para a gente vender e fazer algum dinheiro, e nem digo para pagar as dívidas lá, a questão da FIFA, eu digo para pagar as dívidas imediatas mesmo, questão de salário de jogador, de 13º, que são contas muito pesadas que entram no clube agora no fim de ano. Então, se já houve uma proposta de 4 milhões de euros recente pelo Murilo, a gente consegue aí negociar e chegar aí uns 6 milhões de euros. Acho que seria um valor bem correto para um jogador da qualidade dele, que é promissor, pode dar muito certo ou pode não dar em nada, como a gente bem viu a situação do Mike, que é um jogador que prometia muito nos 2 primeiros anos de carreira e até hoje não conseguiu mostrar mais aquele futebol, deu uma murchada aí e até tem mostrado involução, né? Tem caído o seu nível nas últimas temporadas. O outro jogador aqui vai ser o Hudson, simplesmente pelo fato de que não vale a pena pagar o que o São Paulo pede por ele. 1,5 milhão de euros e um volante de 30 anos só faria sentido se a gente tivesse carência no setor, e a gente não tem, tá? Tendo Henrique e Ariel, que são os titulares do Mano, tendo Lucas Romero, que na minha visão é o nosso melhor volante, tendo o Lucas Silva, que tem o seu contrato de empréstimo pelo menos até o meio do ano, e depois disso não se sabe. Mas tendo especialmente o Nonoca, que é um volante que está pedindo passagem, um jogador que tem muita qualidade, e o Vander da base, que está prestes a subir também, acho que não faz o menor sentido manter o Hudson, e é uma baita de uma cagada pagar um dinheiro desse nele, sendo que a gente não pagou um dinheiro desse no Diogo Barbosa, que era um jogador titular do time mais importante, e vale sempre ressaltar, o Hudson não é titular do Cruzeiro, tá? Os volantes do Cruzeiro, sempre que o Mano teve todos disponíveis, foram Henrique e Ariel Cabral. Aí teve momento ali que jogou o Romero na vaga do Henrique e tudo mais, até que o Henrique estava recuperando de lesão. Outros momentos o Hudson jogou. Então foram várias duplas diferentes, mas os titulares são Henrique e Ariel. Não se paga 1,5 milhão de euros num volante reserva, gente. Vamos usar o cérebro. E para aproveitar, já que eu falei no Romero, tem aquela situação que a gente já falou algumas vezes. Ele tem o passe fixado lá junto ao Vélez, ele é metade do Cruzeiro, metade do Vélez. O Cruzeiro tem que pagar 2,5 milhões de euros para comprar os outros 50% e ter esse jogador em definitivo. Se você tem 1,5 milhão de euros para pagar no Hudson, você arruma mais 1 milhão e paga no Romero. Firma com o Romero aqui, porque o Romero é um jogador de valor de revenda alto. Tecnicamente é muito mais jogador que o Hudson, é jovem, e a gente tem que deixar de ser burro, diretoria do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Fechando a lista dos caras que eu não manteria, veio o nome de Rafael Sobis. E eu não manteria pelo custo-benefício. Não acho que o Sobis seja um inútil, como alguns torcedores têm falado por aí. Ele tem suas virtudes, ele começou bem a temporada. A gente não deve esquecer daquele momento em que o Sobis era o jogador mais sacrificado taticamente do time, porque o Mano tentava proteger Thiago Neves e Arrascaeta um pouco mais à frente, e o Sobis vinha na esquerda marcar o lateral direito do adversário. Isso foi no primeiro semestre todo, cara. E o Sobis fez sim um bom trabalho, se sacrificou muito pelo time, porque essa não era a função tática dele naturalmente. E o cara fez um trampo muito correto até sofrer aquela lesão lá no clássico da final do Mineiro.
Desde então ele voltou e nunca conseguiu se recuperar muito bem. Eu acho que fisicamente ele não está 100%, ele está jogando meio no sacrifício, por isso que está tão mal, além de tecnicamente o cara estar numa fase ruim, né? Isso é inegável. Eu o negociaria pela soma da questão do salário dele, que é muito alto, além de ser um jogador que a gente ainda está devendo uma parte da compra dele lá para o Tigres. Então se chega uma proposta pra gente pelo menos conseguir resolver o problema dessa dívida com o Tigres, né? E não precisar pagar os 18 milhões que ainda tem de salário a receber até o final do contrato, eu acho que seria um bom desfecho para essa situação do Rafael Sobis. E tem alguns jogadores aí que, caso tiver uma proposta boa, né, e opção melhor no mercado, eu também abriria mão, tá? O caso do Ezequiel, que é um lateral direito útil, eu não diria nada mais que isso. O Brian, que mostra alguma oscilação, mas é uma coisa natural para um cara que ficou o ano todo no banco de reservas, ele não ia entrar arrebentando em todo o jogo mesmo. O Alisson, desde que apareça uma boa proposta do mercado externo, né, eu acho que ele é um jogador que tem qualidade técnica, mas é um cara que vale alguma coisa. Ele tem problema de finalização, mas ele tem bons recursos, não é um Elber da vida, vamos com calma com ele. E aí tem mais duas situações que são Henrique e Lucas Silva. O Lucas Silva porque ele pode sair caso queira, caso apareça uma boa proposta lá pro Real Madrid, o Real Madrid pode vendê-lo também. Acho que o Lucas Silva tem valor para ficar nesse elenco do Cruzeiro, ele tem qualidade, fez bons jogos, especialmente no segundo semestre, desde que ele recuperou o ritmo de jogo, e a gente pode ter sim uma paciência com ele, se der para estender esse empréstimo para ele ficar mais tempo no Cruzeiro, eu tentaria, que eu vejo sim qualidades no Lucas Silva. Já com relação ao Henrique, é um cara que provavelmente não vai sair, mas eu botei o nome dele porque não o considero unanimidade. Acho, por exemplo, que o Romero merece mais a titularidade que ele, mas como o Henrique é um cara que tem muita história, tem um nome a zelar dentro do clube, nenhum treinador se sente muito confortável em tirá-lo do time. Bom galera, o vídeo é esse, tá? Da minha lista de dispensas. Aí tem alguns jogadores que estão voltando de empréstimo que têm os seus contratos encerrando. Por exemplo, o goleiro Elisson, o zagueiro Douglas Grolli, o volante Williams, o atacante Rafael Silva. Todos esses jogadores eu dispensaria sem a menor cerimônia. Acho que nenhum deles tem valor suficiente para ser titular, para ser um jogador importante no nosso elenco para 2018. Façam também suas listas aí de dispensas. Se quiser seguir essa mesma lógica que eu fiz, né, dos caras que você acha que precisa sair de qualquer forma, jogadores se tiver uma boa proposta, jogadores que você acha que não vale a pena, enfim. Bota aí nos comentários então a sua opinião, vamos trocar uma ideia sobre esses jogadores que a gente pelo menos acredita, né, no nosso papel de torcedores, que não devem continuar no Cruzeiro em 2018. Lembrando que não tem nada de lista de dispensa, tá? Isso é coisa do passado. Hoje as relações profissionais não permitem mais esse tipo de situação. Peço que deixe o like no vídeo para ajudar, que se inscreva no canal caso não seja inscrito. E claro, né, que use os comentários para a gente discutir aí os fatos, beleza? Muito obrigado então, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!